Olá, seja bem-vindo à nossa oitava aula. Nesta aula, iremos efetuar o lançamento das fundações que irão nos ajudar a suportar a nossa estrutura metálica e, portanto, iremos adotar, neste caso, o tipo de fundação ideal de acordo com o nosso conhecimento como técnico de construção civil, como técnico de engenharia. Então, porque nós não temos aqui, de facto, uma fundação pré-vista no projeto, mas iremos adotar uma qualquer que, portanto, passe naquilo que é o nosso cálculo, que nos dê um R. Então, para já vou clicar aqui nesta aqui embaixo, à esquerda, nesta aba fundação. Irei, portanto, verificar a estrutura por baixo, onde irei, portanto, começar com a utilização de elementos de fundação, novos elementos. Aqui tenho, portanto, vários tipos de sapata. E também temos, portanto, o lintel, assim como a viga de equilíbrio. Então, vou, portanto, clicar nas sapatas de betão simples, temos maciço, então vamos usar sapatas de betão armado, em que nele vamos ter que adotar, neste caso, estas sapatas retangulares. Aceito. E vou colocando sapatas para cada estrutura. Esta aqui, esta, 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 e esta. Então, após, portanto, a colocação, portanto, das sapatas, após a colocação das sapatas, iremos, portanto, efetuar uma edição. Vejam aqui que as nossas sapatas estão, portanto, a utilizar as armaduras de 6. Nós podemos, portanto, editar colocando, neste caso, armaduras ideais para sapatas. Então, na edição, iremos, portanto, editar sapata por sapata, ou podemos editar todas as sapatas lá na obra, no detalhes gerais. Mas podemos editar aqui, como já estamos aqui, e temos aqui as armaduras prescritas, de 12 F6, mas não podemos usar essas armaduras, espaçadas nesse caso a 10. As sapatas têm uma altura de 30 cm, uma largura de 125 cm, também podemos editar isto. E vamos editar uma por uma. Então, clicando aqui nas fundações, editar. Ao editar, clico aqui nesta armadura, sapata, desculpa, e vou verificar as armaduras de sapatas. Vejam aqui, as armaduras de sapato estão descritas como 12 F6, ou seja, 12 armaduras de 6. 8, 9, 10, 11, 12. Tanto como na vertical, assim como na horizontal. Então, irei trabalhar não com 12 armaduras, mas sim com um F12, aqui também na armadura Y, o F12. Então, aceito. Posso, se calhar, remover, ou seja, para além de ser o F12, ou seja, o F12 poderia ter usado qualquer outro elemento. Apenas tenho uma única malha, não tenho duas malhas, então vou trabalhar com F12, depois irei, portanto, calcular para ver se isto posso trabalhar com F12 separado, se calhar a 20 centímetros, bem a 20 centímetros. Aceito. Então terei, portanto, 6 armaduras de 12. Aceito. Também faço o mesmo para outras sapatas. Edito isto. Aqui 12 separadas a 20 metros. Aqui também 12 separada a 20 metros. Aceito. Aceito novamente. Também farei isto com todas as sapatas para que tenham, portanto, a mesma armadura, separados a 20 metros. Também F12 separados a 20 metros. Aceito. Aceito novamente. Esta sapata também vai sofrer alteração para F12, a armadura em X, assim como a armadura Y, separados a 20 metros. Aceito. Também irei fazer com esta.
Então iremos fazer esse trabalho para cada sapata. A 20 metros, a 20 centímetros, a 20 centímetros. Aceito. Clico novamente. Esta também. A 20 centímetros. Fi 12 a 20 centímetros. Aceito novamente. Fi 12 a 20, aceito novamente. Aqui também Fi 12 a 20, aceito novamente. Esta também Fi 12 separado a 20, aceito novamente. Fi 12 separado a 20, separado a 20, aceito. Separados a 20, aceito. E por último esta sapata, tenho 12 também, separado a 20 metros, 12 separado a 20 metros, aceito. Então, isto eu posso verificar se calhar em 3D, só para ver o que está a acontecer. Teremos um perfil de natureza, em que o perfil terá aqui chumbadores assentes nesse sapato, né? Ok. Aceito. Ao aceitar, estaria, portanto, a verificar logo, para ver se esse sapato tem algum problema. Vejam só que logo está-me a dar um erro. Existem verificações que não cumprem. Então vou depois mais tarde verificar quais são essas verificações que não cumprem. Então irei, portanto, verificar porque aqui não cumprem, clicando aqui. Vamos ver aqui nesta lista. No 33. Então, espaço para amarrar arranques na fundação, espaço mínimo 50 cm, calculado em 3 cm. Ok? Então, o espaço para amarrar arranques na fundação, mínimo 50 cm, calculado 23 cm. Significa isto? Esta verificação porque não cumpre. Nós, lá nos chumbadores, havíamos definido o comprimento mínimo, o comprimento das armaduras, onde colocamos comprimento mínimo 50 cm. Mas o cálculo indica-nos que o comprimento deve apenas ser até no máximo 23 cm. Então iremos que voltar para lá, aqui na estrutura, e colocando na estrutura o que acontece? Vou aqui, portanto, em ligações. Primeiro vou em janela 3D, né? Na janela 3D vou clicar aqui em ligações, editar, clicar aqui em ligações, separar para ver o que estava a se falar do software. Tem que esta barra que nós colocamos, ela tem 50 centímetros. Então, ao passo que a nossa fundação está basicamente a 23 centímetros. Então, quer dizer que eu tenho que reduzir essa barra para minimamente 20 ou 25. Então, tudo aqui nos pernos, e aqui o comprimento mínimo, em vez de ser 50, o comprimento mínimo, portanto, passará a ser, vou colocar 20, para não usarmos o 25 como máximo.
colocando 20, estaríamos, portanto, dentro daquilo aquilo que são, portanto, aquilo que são a distância, portanto, permitível. Então, para isto, aceito. Vejam que ela, portanto, já reduziu. Vou aceitar novamente. Então, vou lá na minha fundação. Ao entrar em fundação, vou verificar em relação portanto, a distância que eu reduzi. Ao verificar, vejo que todas as armaduras já cumprem. Já não tem mais nenhum erro por conta disto. Aqui também para verificar, todas elas já não tem nenhum erro. Então fecho. Então vou, portanto, inserir as elementos de fundação novos. Vou inserir, portanto, os lintéis. O lintel que tenho aqui é de 40 por 40. Então eu quero usar apenas o 30 por 25, ou seja, 25 por 30. 25 por 30. Então o que vou fazer? Vou lá primeiro editar. Portanto, teria aqui que ir nas obras, mas antes tenho que ir para a estrutura, trabalhar na estrutura. Então vou para as obras, vou para dados gerais. Nos dados gerais tenho, portanto, que definir aquilo que são meus lintéis. Então, dados gerais. No dados gerais vamos aqui, portanto, na fundação e definir, portanto, aquilo que são os lintéis. Então, na fundação, vou aqui na tabela de armaduras, aqui em lintéis, tabelas especiais, e vou editar a tabela. Nesse caso, irei apagar todas as vigas que lá estão e vou colocar a viga, ou seja, nomear a viga como eu pretendo que funcione na minha estrutura. Então a viga que eu pretendo será, nesse caso, de 25 por 30. Acrescentar. Então teria uma largura de 25 e uma altura de 30. Então aceito. Aceito novamente. Também vou editar este aqui só por precaução. Este só por precaução. Aceito. Ok. Aceito novamente. E vou lá na minha fundação. E vou inserir aquilo que são as vigas de lintéis. Então vou na fundação. Novo. Lintéis. Terei já essa minha definida, que é de 30 por 25. Aceito. E vou criando daqui para aqui, daqui para aqui, 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 ok. Então posso, se calhar, ver no 3D o que está a acontecer. Neste caso eu inseri todas as minhas vigas de fundação, assim como todas as minhas sapatas. É possível ver. É possível ver. Deixa-me só editar elementos. Só para a questão. Ok. Então, pronto, para hoje chegamos ao fim desta aula. Então, a próxima aula iremos iniciar, portanto, o cálculo final e assim também como, portanto, a colocação dos resultados nas folhas, ou seja, como ensinarei também como colocar os meus resultados nas folhas. Para hoje é tudo e muito obrigado.